Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e hoje dando sequência a uma bateria de assuntos matemáticos que o LAC Concurso preparou exclusivamente para você que está pretendendo concorrer, né, às carreiras bancárias, ok? Então, hoje, a nossa aula 10. Peço a você que, se não assistiu às aulas anteriores, dê uma pausa no vídeo, retorne, assista às aulas anteriores. Elas são complementares e vai ajudar você a entender melhor o que nós iremos trabalhar nesta aula. Beleza? Vem comigo então, galera. Vamos falar aí sobre equação exponencial. Aí você perguntaria para mim, professor, que parada que é essa, né? Vamos lá. Então, a gente preparou para a aula de hoje trabalhar o conceito da equação, ver alguns casos especiais de equação exponencial e, como de praxe, a gente sempre resolve aí uma bateria de exercícios que já foram cobrados em concursos anteriores. Tranquilo? Então, vamos iniciar falando sobre equação exponencial. Conceitualmente, o que é isso, professor Fiel? Equação exponencial é o seguinte. Primeiro, o que é uma equação? Equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. Lembrando, variável é um termo desconhecido, uma incógnita. Ok. Quando esta variável ela está presente no expoente, aí nós dizemos que a equação é do tipo exponencial. Tranquilo? Viram como é simples a definição? A gente parte da definição do que é uma equação, sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. Né? Geralmente é a letra X, tá? Não é regra, galera, tá? Pode ser qualquer outra letra, mas geralmente é a letra X. E quando esta variável está presente no expoente, então nós temos uma equação do tipo exponencial. Beleza, vamos ver alguns exemplos aí. Olha só, 2 elevado a x igual a 16. Outro exemplo, 3 vezes 2 elevado a x menos 2 igual a 48. Outro exemplo, 3 elevado a x menos 1 mais 3 elevado a x mais 1 igual a 90. Então, isso aqui são exemplos de equação do tipo exponencial. Bom, como que nós resolvemos uma equação, galera? Resolver, primeiro entender o conceito. O que é resolver? Resolver uma equação é encontrar o valor da variável presente nesta equação que faz com que ela seja verdadeira. Porque a equação, como eu disse, ela é expressa por um sinal de igualdade. Então, alguma coisa é igual a outra. Para que isso seja verdadeiro, então, qual deve ser o valor dessa variável que expresse essa veracidade entre esses termos do primeiro e do segundo membro aí, ok? Beleza. Então, vamos lá. Para nós resolvermos uma equação do tipo exponencial, o que nós iremos fazer? A gente vai aplicar algumas propriedades da potência, então é muito importante você saber aquelas regras que norteiam a potenciação e a radiciação, ok? Professor, eu não lembro disso. Então vai lá no YouTube, procura lá, tem aulas nossas lá sobre potenciação também. Vai lá, tá? É gratuito lá, revisa essas aulas, porque vai ajudar muito nisso que nós vamos falar aqui agora. Bom, 2 elevado a 3x menos 10 igual a 2 elevado a 35. Qual é o objetivo aqui, professor? O objetivo é resolver esta equação. Então, resolver uma equação é encontrar o valor da incógnita, da variável, ou seja, a letra x. Galera, eu tenho uma potenciação de um lado e uma potenciação do outro. A potência é toda vez que eu tenho um determinado valor elevado a um expoente. Isso é uma potência, ok? Para resolvermos uma equação do tipo exponencial, se faz necessário que eu tenha a mesma base de ambos os lados da igualdade. Professor, falou grego comigo. Base, galera. Vamos recordar na potenciação.
Numa potenciação, eu tenho aqui A elevado a B igual a X. Na potência, tá? Quem é esse cara aqui? Esse A, ele é chamado de base da potência, ok? Quem é esse cara que está aqui em cima? Ele é chamado de expoente da potência, beleza? E o X é efetivamente a potência, que é o resultado, tá? Que é o resultado, beleza? Então, numa potenciação, eu tenho base e eu tenho expoente. Guardem bem isso. Então, para resolver uma equação do tipo exponencial, tá? Eu preciso necessariamente ter de ambos os lados da igualdade a mesma base de potência. Quando eu tiver a mesma base de potência, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar a base e vou igualar os expoentes. Por quê, professor? Olha só, se eu tenho aqui que x elevado a A é igual a x elevado a B, veja bem, isso aqui é uma potência, x elevado a A. Isso aqui é outra potência, x elevado a B. A base do lado esquerdo do primeiro membro é x. A base do lado direito também é x. Então, se eu tenho ambos os lados com a mesma base e eu estou dizendo que elas são iguais, só existe uma possibilidade. Se A for igual a B. Se A não for igual a B, isso aqui não é verdadeiro. Beleza? Então, a gente vai partir desse pressuposto que, tendo uma igualdade de potências com bases iguais, eu posso eliminar a base e fazer a igualdade dos expoentes. Então, acompanha comigo. Como eu tenho 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito, portanto, a mesma base, então eu posso eliminá-las. Eliminei. E o que eu faço com o expoente? Eu vou igualar o expoente 3x menos 10 igual a 35. Depois, daqui para frente, galera, é uma simples equação do primeiro grau, onde a variável fica de um lado, o que não tem a variável vai para o outro, e aí nós obedecemos todas aquelas regras de sinais. Trocou de lado, troca o sinal. Está multiplicando, passa dividindo. E assim por diante. Beleza? Então, menos 10 vai para o outro lado. Positivo, mais 10. Aí eu somo 35 com 10 dá 45. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. E 45 dividido por 3, 15. Passa a régua, fecha a conta. Qual é o valor da variável? X igual a 15. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo? Olha só uma outra situação. 4 elevado a x menos 1 igual a 32. Bom, veja bem, no exemplo anterior, eu tinha a mesma base de ambos os lados, 2 e 2. Agora, bugou, professor. De um lado é 4, do outro é 32. E agora, o que fazer? Como fazer? Vamos lá. Partimos sempre do princípio que eu tenho que ter a mesma base de ambos os lados. Mas nem sempre vai ser possível escrever uma em função da outra. Tá? Então, eu tenho 3 situações. Ou as bases são iguais, que não é o nosso caso. Ou as bases são diferentes, mas eu posso escrever uma na forma de potência da outra. Ou elas são diferentes e não tem como escrever uma em função da outra. Nesse caso, eu tenho que encontrar uma terceira base que vai fazer esse papel. Ok? Vamos lá. Observem, de um lado eu tenho 4, do outro eu tenho 32. Não tem como escrevermos o 4 numa base 32 e nem o 32 numa base 4. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar uma base comum. Ou seja, vou escrever o 4 numa base e vou escrever o 32 nessa mesma base. Como que eu faço isso? Fazendo a decomposição em fatores primos. Esta é a saída. Decompor em fatores primos. Ou seja, eu tenho que dividir tanto o 4 quanto o 32 por um mesmo valor. Vamos lá? Tá? Vamos fazer isso.
Se eu simplificar, decompor o 32, 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Pediu para parar, parou. Ou seja, o 32 pode ser escrito como sendo 2 elevado a 5. E o 4? O 4 pode escrever como? 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, pediu para parar, parou. Sempre que chegar no 1 eu paro. Então o 4 é o 2 duas vezes. Então, 2 elevado ao quadrado, ok? Caiu para cá o 2, mas ele é aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, beleza? Bom, agora que eu sei que o 4 é 2 ao quadrado e que o 32 é 2 elevado à quinta, então eu posso substituir. No lugar do 4, colocar 2 ao quadrado e no lugar do 32, 2 elevado à quinta. Foi o que eu fiz, tá? Professor, por que o senhor colocou entre parênteses? Porque aqui eu tenho que aplicar outra regra de potência. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a x menos 1. Esse 2, tá, é uma potência. Esse x menos 1 é outra potência. Por isso que eu disse que vocês precisam guardar bem as regras de potenciação. O que diz a propriedade de potenciação? Uma potência elevada a outra potência multiplica, ok? Então, esse 2 vai ter que multiplicar o x e o menos 1. Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 2x, 2x menos 2, tá? 2x menos 2. Agora eu tenho a mesma base de ambos os lados. Então eu posso eliminar, simplificar as bases. Simplifiquei. E o que eu faço com o expoente? Igualo os expoentes. Ou seja, 2x menos 2 é igual a 5. Daqui para frente, equação do primeiro grau. Passo o 2 para o outro lado, ele vai positivo. 5 mais 2 são 7, o 2 está multiplicando, vou passar ele dividindo, então x igual a 7 sobre 2. Pronto, está aqui, ó. Esta é a solução dessa equação. Beleza? X igual a 7 sobre 2. Vamos ver mais um outro exemplo. Então, eu estou criando aqui, galera, uma série de situações em que você pode deparar onde a solução está em resolver uma equação exponencial. Então, você pode ter diversos casos, tá, de aplicação de técnicas, de regras de equação exponencial. Por isso, vamos vivenciar algumas aqui. Mais um exemplo. Então, eu peguei aqui agora, ó, 3 elevado a 5x mais 34 igual a 81. Do lado esquerdo, quem é a minha base? O 3. Do lado direito, quem é a minha base? 81. São iguais? Não, não são iguais. E agora, eu tenho que ter a mesma base. Lembrem, 3 saídas. Ou elas são iguais, não é o nosso caso. Ou elas são diferentes, tá? Então, nesse caso, sendo diferentes, ou eu consigo escrever uma em função da outra, ou eu tenho que pegar as duas e escrever em função de uma terceira. Beleza? Vamos ver se é possível. É possível. Por quê? Porque o 81 é múltiplo de 3. Sendo assim, eu consigo decompor o 81 numa base 3. Vamos lá? Como que eu faço isso? 81 é igual a 3 elevado à quarta. O que nós fizemos foi isso aqui, ó. 81 dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Pediu para parar, parou. Quantas vezes eu dividi por 3? 4 vezes. Por isso, 81 é 3 elevado à quarta. Beleza? Bom, agora que a gente já sabe disso, substitui o 81 por 3 elevado à quarta. O que acontece agora? Eu tenho a mesma base de ambos os lados. Então, eu posso eliminar as bases. Agora é só resolver a equação. 5x mais 34 é igual a 4. Passo o 34 para o outro lado, ele vai negativo. 34 tira 4 porque são sinais diferentes. Então vai dar menos 30. Passo o 5 dividindo, ele está multiplicando o x, ele passa dividindo. E menos 30 dividido por 5, menos 6.
Pronto, qual é o valor da variável? X igual a menos 6. Beleza? Está resolvido a equação exponencial. Viram aí, galera? Não é tão difícil assim, mas você tem que dominar algumas regras aí de potenciação e tem que estar ligado aí em como que se faz uma decomposição. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. 2 elevado a 6x menos 5 é igual a 16 elevado a x mais 2. Observem, tem como escrever um em função do outro? Tem. O 16 é múltiplo do 2, quer dizer que faz parte da tabuada do 2. Então, é possível decompor na base 2. O que é o 16? Você vai pegar o 16 e vai fazer a decomposição, ó. Dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. Pediu para parar, parou. Então, o 16 é o... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo, para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós da La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$ 35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$ 35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui. Tchau.